Gravação iniciada. Senhores, bom dia. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária da segunda Câmara da primeira sessão do CAF, período da manhã, do dia 12 de novembro de 2020. Estão presentes os conselheiros Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Nilson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barbosa, Alain Marcel Vavá Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jefferson Teodoro Vix e André Severo Chaves, na qualidade de suplente, tá certo? Na manhã de hoje não existe nenhum pedido de vistas. Pedido de vista, não, perdoe, pedido de sustentação oral. Então eu vou iniciar a manhã de hoje com alguns processos que ficaram pendentes da sessão de ontem. O primeiro item que nós vamos analisar hoje de manhã é o item 89 da pauta. O item 89 da pauta é o processo, eu estou aqui passando aqui, só um minuto, por favor, é o processo 15.374.724.296/2009-23. O contribuinte é Mitsui Gás e Energia do Brasil Limitada. E o relator é o doutor Jefferson, a quem eu passo imediatamente a palavra. A palavra está com o senhor, doutor Jefferson. Obrigado, presidente. Bom, vamos lá, então. Deixa eu só... Desculpa, pode confirmar o número da pauta? 89. 89, certo, pessoal? Bom, trata-se de processo de compensação formulada pela recorrente sobre saldos negativos de RPJ recolhidos na fonte. Eu reproduzi, objetivando a síntese do caso, reproduzo o relatório parcialmente da DRJ. Houve aqui a apresentação de vários pedidos de compensação, né, declarado de COMPS, né, por meio dos quais o interessado requereu compensação do crédito contra a Fazenda Nacional, oriundo de saldo negativo de RPJ, apurado em 2005, de PJ 2005, no calendário 2004, no valor de R$ 2.263.357,57. Conforme declarado na DPJ 2005, no calendário 2004, o saldo negativo apurado no valor de 2, no valor já informado, foi questionado em relação à liquidez do valor. As folhas 388 e 402 consta que resposta à diligência efetuada pela fiscalização, né, onde foi proferido o despacho decisório com fundamento nas informações contidas no parecer consultivo conclusivo 99/2011, houve o reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado, no valor de R$ 1.290.520,64, e, portanto, homologando parcialmente as compensações efetuadas até o limite do direito creditório reconhecido. Conformado com o despacho decisório, que reconheceu parcialmente a compensação, o interessado apresentou em 2011 manifestação de inconformidade, né, alegando em síntese que as informações constantes no DPJ 2015 correspondem integralmente às constantes na DECOMP inicial, né, que no calendário 2004, de acordo com a razão, na conta 3101002001, receita sobre juros sobre JCP, registrou receita de juros sobre JCP no valor total de R$ 3.491.755,36, né, que seria composto por diferentes valores, que eu não vou repetir, está aqui na minuta, né? Analisando o quadro acima e comparando com os quadros anteriores, os quais contemplam os valores declarados em DPJ e DECOMP, constatou que algumas receitas supostamente não teriam sido tributadas, né? Informou nesse sentido que não foi possível identificar a contabilização da receita de R$ 40.639,60, cuja IRR fonte, no valor de R$ 6.095, foi utilizado para compensação. Esse valor, somado ao IR mensal pago por estimativa, o valor de R$ 5.430,62, perfazem R$ 11.523,56 do imposto compensado e não comprovado. E aí o recorrente assumiu a falha, né, e assumiu o compromisso, né, declarou o compromisso de quitação. E aí eu vou pular só algumas informações, mas basicamente, pela análise da razão na conta 110302002, né, JCP, verifica-se que o valor de R$ 1.574.673,49 foi efetivamente recebido somente em 2004, porém tributado em 2003. Né? Essa é uma alegação da contribuinte, né? É que a referida receita foi regularmente tributada no ano 2003, ao contrário do relatado pela Receita Federal em seu parecer conclusivo. É que o imposto de renda na fonte corresponde somente ao
que somente foi aproveitado no calendário 2004, quando do seu efetivo pagamento. E aí, a alegação no sentido de que, embora tenha declarado uma receita de juros sobre o JCP de R$ 3.973.822,96, contabilizou, na ocasião, né, R$ 1.233.315,25, né, e que a referida divergência deve-se ao fato da receita de juros JCP ter sido apropriada por regime de competência, né, seguindo as regras contábeis, e a apropriação do IR-fonte, né, pela fonte pagadora ter sido informada pelo regime de caixa. Essa aqui é a principal alegação do contribuinte, na verdade. Então, a diferença apontada, né, teria sido feita exclusivamente por diferença do critério de registro. E aí, pela análise contábil agora apresentada, entende que possui os elementos justificadores para pleitear, né, o reconhecimento do direito creditório no valor total de R$ 2.251.831,09 e não mais R$ 1.290.520,64, conforme determinado pelo parecer conclusivo. Então, basicamente, a diferença entre o valor, né, que pode ser comprovado pela Mitsui, né, o pretendido homologado pela RFB, deve-se basicamente ao fato de parte do IR-fonte utilizado no ano calendário 2004 referir-se, na realidade, a IR-fonte incidente sobre receitas contabilizadas e tributadas nos anos calendários imediatamente anteriores. O que provoca a tal diferença, segundo alega a recorrente, é o fato da fonte pagadora fornecer informações com base no regime de caixa e a recorrente adotar o regime de competência. Então, em suma, no ano calendário 2003, né, a Mitsui Gás provisionou receita de juros, né, de R$ 1.564.673,42, o que somente foi pago em 2004. Existem receitas de juros sobre empréstimos e aplicações financeiras no valor de R$ 1.987.370,21, que foram oferecidos à tributação no ano de 2003, né, e que não foi aproveitado pela Mitsui Gás. E a receita da atualização de dividendos da companhia, né, no valor de 74 mil, foi regularmente oferecida à tributação, no calendário 2004. Né. Essa foi a alegação da manifestação. O acordo, né, da DRJ, da 8ª turma, do Rio de Janeiro, negou provimento à manifestação de conformidade, principalmente fixando daí a controvérsia no valor de R$ 972.836,93, que era justamente a parte que não foi homologada nos pedidos iniciais, né. E aí, no mérito, fundamentou que o direito do creditório deve ser líquido e certo, o que não restou comprovado pelos documentos apostados nos autos. E considerou também que a questão era de natureza puramente probatória. Né. Analisou as parcelas, né, e, pelos mesmos fundamentos, negou provimento ao pedido por não ter reconhecido o direito creditório a partir dos documentos juntados pelo recorrente. Né. E, resignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, onde repisa os fundamentos já apresentados na manifestação de inconformidade. É o relatório, presidente. Pode continuar, presidente. Pode continuar. Bom, o recurso voluntário é tempestivo e, cumprindo os demais requisitos de admissibilidade, dele toma conhecimento. Né. Então, quanto ao mérito, a análise deve se cingir, na minha leitura, né, aos valores pendentes de reconhecimento, que são aqueles que foram objeto da análise do acórdão recorrido. No tocante a parcela não reconhecida no valor de R$ 972.836,93, que seriam compostas por diferentes valores, né? Inicialmente o valor de R$ 242.296,95, referente a IRR-fonte, incidente sobre receita de JCP, né, já que as receitas não teriam sido contabilizadas nem oferecidas à tributação. É o valor de R$ 725.109,36, referentes a IRR-fonte, incidente sobre JCP também, né, a receber, e também demais rendimentos de capital e aplicações de renda fixa, já que também não teriam sido contabilizados nem oferecidos à tributação. E o valor de R$ 5.430,62, referente à estimativa da RPJ. E nesse sentido, eu coloquei aqui o artigo 2, né, da Lei 9430, né, em relação à opção do lucro real, né. Também o artigo 923 do parágrafo 1º do RIR, né, estabelece como ônus do contribuinte, né, a comprovação dos fatos por ele alegados.
Basicamente, há uma alegação, há uma fundamentação em relação a cada um dos valores. Né? Em relação ao valor de 5.000, né, 430,62, o contribuinte reconheceu o equívoco em forma que pretende quitá-lo, dando informação, pelo menos não identifiquei, o processo em relação a essa confirmação. Né? A argumentação do contribuinte nesse sentido é de que ele pode utilizar, né, a utilização de créditos anteriores, né, para compensação em períodos futuros, né, e que a divergência decorreu da conta da diferença de critérios contábeis, né, e tais argumentos também são adotados em relação aos demais valores, né. Ele faz ali também uma demonstração, né, mas na minha leitura, né, eu entendo que as receitas teriam sido contabilizadas e oferecidas à tributação no ano calendário 2003, né, e deveriam ser transmitidas, né, já no ano calendário de 2003, né, não no ano seguinte, né, conforme já tem decidido, né, o Conselho aí, nos termos do artigo 9 da Lei 9249, né, o prazo limite, né, para proceder a essa transmissão é até o dia do vencimento do imposto, né, que não teria sido feito por parte do recorrente. Né. Então, para fazer jus à compensação, deveria o contribuinte ter realizado o pedido de compensação até o dia do vencimento do imposto, o que não foi feito, né, conforme o próprio contribuinte declara, né, no processo. E, basicamente, presidente, os valores que estavam sendo em discussão também não houve uma comprovação expressa, pelo menos na minha leitura, né? E, nesse sentido, eu acabei seguindo a linha adotada pela DRJ, né? No sentido de conhecer o recurso e negar provimento do recurso voluntário, né? Já que não houve oferecimento de comprovação por documentos hábeis do recolhimento dos valores. Né? Portanto, não há como reconhecer o dito creditório pleiteado. Esse é o meu voto, presidente. Obrigado, doutor Jefferson. Colegas, a palavra está facultada. Você acompanhou a linha, não foi da DRJ, né? Sim, acompanhei a linha do DRJ. Não estão comprovados os recolhimentos. Na minha leitura, né, acredito que não houve também a comprovação na minha leitura, e claro, vou ter com a experiência dos colegas, né, para verificar se essa comprovação efetivamente pode ser feita, mas pelo menos no que eu entendi, pelo que eu pude entender, acredito que a decisão da DRJ foi acertada. Perfeito. Colegas? Estou olhando o processo. Pois não. Que basicamente, presidente, o critério da DRJ ela foi objetiva. Falou, tem como comprovar? Não tem? Não entendi bem. Doutor Figênio pediu a palavra ou é o microfone que está aberto? Opa, o microfone está... Às vezes eu olho aqui, eu vejo uma luzinha aí, eu fiquei indo. Senhores, eu aguardo um pouquinho. Os senhores só me dê um retorno. Quando quiserem iniciar a discussão, a gente inicia. Nesse caso, foi feita uma diligência, né, primeira instância, e a diligência ela foi bem categórica nos pontos. Esse caso, a diligência ela foi bem atenta. E ele não comprovou, né? É o que a DRJ verificou, ela foi nos pontos, e ele praticamente reitera, né? Sim. Pelo menos essa foi a minha leitura também, inicial. Foi na mesma lei, ele analisou ponto a ponto, né? Crédito por crédito. Ela fixou a discussão, né? Isso. A discussão, e aí analisou valores por valores. Né? Uhum. Foi a questão de prova mesmo. Foi a questão probatória.
Colegas, eu posso continuar? Que eu só me dei um retorno aqui para eu continuar ou não. Se vocês quiserem mais um tempo aí, eu dou um tempo, se estiverem analisando o processo. Perguntem ao Dr. Jefferson as dúvidas, é que às vezes fica mais rápido aí, né? Senão eu tenho que continuar, tá ok? Doutora Gisele, você estava olhando, eu posso continuar? Eu continuo olhando, só um minutinho, só estou vendo. Mesmo ele não traz nem pontualmente cada um enfrentamento da diligência, né, Jefferson? Eu vi que ele, mesmo no recurso voluntário, ele é bem raso, né, na tentativa mais retórica. Ele repisa os argumentos, na diferença do critério contábil. Eu vi. Então tá bom, para mim... Ok, obrigado. Doutor Neilson, posso começar a votação? Doutor Neilson. Acompanho, senhor presidente. Doutora Gisele. Acompanho. Doutor Alain. Acompanho o relator, presidente. Doutor Alexandre. Acompanho o relator. Doutor Efigênio. Com o relator, presidente. Doutor André. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, ficou da seguinte forma: acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. O próximo item da sequência, que ainda está pendente, é o item 91. O processo é o 10.380.901.026.2010.83. O contribuinte é M. Dias Branco, S.A., Indústria e Comércio. Esse processo foi retirado de pauta em outubro, né? Está lembrado? Que tinha dependente, tinha outro que estava pendente, que estava pensado, né? Exatamente, né? Perfeito. Doutor Jefferson, eu já passo imediatamente a palavra para o senhor, tá certo? Tá bom. Doutor Ricardo, talvez por uma questão de dinâmica, os três processos que eu vou relatar, eles são idênticos. Certo. Inclusive, a decisão judicial, ela acabou até meio que colocando aí panos frios sobre os mesmos processos. Então, não sei se é o caso de repetir depois, mas é exatamente a mesma coisa. Tá certo. Então qual que o senhor acha que é melhor apresentar primeiro? Qualquer um deles, pode ser o 91 mesmo. 91, perfeito. Então, o senhor está com a palavra. Ok. Deixa eu me organizar aqui. Bom, trata-se de recurso voluntário às folhas 75 e 91 contra acórdão número 821-21.217, né, proferido pela terceira turma da DRJ Fortaleza, né, que negou provimento à manifestação de conformidade interposta pelo contribuinte, né, e aí, nas folhas 10 e 17, que sintetiza os fatos abaixo. Né. Eu recortei, né, o relatório do acordo da DRJ, né, que basicamente houve vários perdicompes, né? A empresa transmitiu uma declaração retificadora, né, do STF em dezembro de 2002, corrigindo o valor devido de CSLL, né, e em 2007 a empresa transmitiu como declaração de retificação da DSTF em comento, né, corrigindo o valor da CSLL, né, para R$ 445.099,21, né? E aí houve várias, né, declarações, várias perdicontes, né? E aí deixa eu só me coisar aqui. Depois de transmitir no estado da perdicomp, né, que é perdicomp, acho que, se não me engano, final 43, né, ela foi transmitida e decidiu o contribuinte proceder imediatamente e espontaneamente à declaração no físico da diferença do tributo equivocadamente não declarada, né, bem como a sua simultânea quitação com os acréscimos legais previstos no artigo 138 do CTN, por se tratar na leitura do contribuinte de denúncia espontânea. Né. E aí, para sua surpresa, né, segundo o contribuinte, recepcionou a intimação do despacho decisório da Secretaria da Receita Federal, comunicando não homologação da perdicomp, né, sob o argumento de que o crédito objeto da referida compensação não havia sido integralmente utilizado para a quitação dos débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos informados na perdicomp. O contribuinte, na ocasião, concluiu que a causa da não homologação da compensação realizada adveio do procedimento interno de administração tributária e incluir no valor do débito confessado e compensado
uma multa de mora, destinando parte do indébito para a quitação da referida multa. Né? Então, o procedimento da administração foi realizado, não obstante, a PERDCOMP de final de 18 ter sido elaborado e entregue pelo contribuinte, né? E não pedir, né, a compensação dessa natureza. Portanto, o procedimento tomado pela Secretaria da Receita, alterando unilateralmente o valor do débito declarado e compensado, impossibilitou a homologação do débito, objeto da compensação. É justamente essa a questão principal, né, do processo, dos 3 processos, na verdade. Aí eu coloquei aqui o relatório do acórdão também, né. Nesse meio tempo também, o contribuinte ajuizou a ação judicial, né, objetivando discutir a questão da incidência ou não do juros e mora, né, no âmbito da denúncia espontânea. E o acórdão, né, da terceira turma da DRJ julgou improcedente a manifestação de conformidade a partir dos seguintes argumentos. Né, afastou o pedido da sustentação oral, né, na primeira instância, o fundamento do artigo 15, né, do Decreto 7235, manteve a cobrança de multa de mora de 20% pelo atraso do pagamento, com a interpretação do artigo 138 do CTN acumulada com o artigo 61 da Lei 9430, do 96, e do artigo 97 do CTN. Né, e afastou a possibilidade de que decisões judiciais ou administrativas elencadas pelo contribuinte para sua alegação fossem vinculantes ao caso em análise. Inconformado, o recorrente apresenta recurso voluntário com os seguintes pedidos: que seja excluída a multa de mora da denúncia espontânea com base no artigo 138 do CTN e pareceres 2113, 2011 e 2124, 2011 da PGFN, a homologação da compensação declarada espontaneamente pelo contribuinte e que as estimações sejam feitas no domicílio do representante legal do contribuinte. Por fim, é importante frisar que, paralelamente ao presente processo administrativo, houve também ajuizamento de ação declaratória, com o objetivo de ser declarada a abstenção da Receita Federal em cobrar multa moratória de Adriá Alimentos do Brasil. Por sua vez, foi incorporada por M. Dias Branco, S.A. A decisão judicial, confirmada em acordo de segundo grau e transitada julgada, reconheceu o direito à exclusão da cobrança da multa de mora nos pagamentos ou compensações realizados pelo contribuinte, desde que preenchidos os requisitos do artigo 138 do CTN. É o relatório, presidente. Pois não, doutor Jefferson, pode ir para essa ponto. Deixa eu ver se está funcionando. Estão me ouvindo? Sim. Beleza. Então vamos lá. Bom, preliminarmente o recorrente, tendo sido intimado do acordo, né, proferido no dia 6 de fevereiro de 2012, apresentou recurso voluntário no dia 7. Portanto, o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual passa a conhecê-lo. Da denúncia espontânea, exclusão da multa, demora. Né, eu fiz aqui um raciocínio, né, fazendo uma análise histórica, né, do Instituto da denúncia espontânea, desde lá do seu anteprojeto de lei, lá do CTN, né, para chegar a uma conclusão de que há uma interpretação no sentido de exclusão de punibilidade em relação ao Instituto da denúncia espontânea. Então, coloquei aqui, perceba-se que em toda a evolução legislativa do Instituto sempre transparecia claro que a denúncia espontânea deveria ser compreendida como estímulo ao contribuinte para autodeclarar-se e realizar o pagamento independentemente de qualquer penalidade acrescidas apenas de juros de mora. Ambos ganhariam, o fisco com o recebimento do tributo, antes desconhecido, e o contribuinte que afastaria o risco de eventual ação fiscal e aplicações de penalidades decorrentes. Ocorre que, nesse contexto, a aplicação da multa de mora, não obstante pertinente fundamentação trazida no acordo, transpassa as finalidades do Instituto. Afinal, a multa, enquanto penalidade pecuniária, ainda que conceda a demora, é penalidade, sanção e razão pelo qual sua estrutura não se distancia da multa punitiva. E aí eu faço aqui a menção, né, ao acordo do STJ, né, de 2010, né, de relatoria do ministro Luiz Fux, né. Também mencionei aqui o acordo da CSRF, né, também a emenda representativa dos julgados, né, no mesmo sentido, né, também a posição da terceira sessão do julgamento, entendo que a adoção da exclusão, né, também está cobertada pelo artigo 62 do regimento interno do CARF, né, no caso do STJ em recurso repetitivo. Né. Eu fiz aqui uma inclusão de alguns acordos também, né, e, portanto, verificado o pagamento pretérito à declaração e configurada a denúncia espontânea, não se deve aplicar a multa de mora, sob pena de desnaturar o próprio Instituto de Tutela
descumpriu o teor do acórdão proferido pelo STJ, em série de recursos repetitivos e consonância com o atual regimento interno do CARF. Aí, a outra questão também em relação à possibilidade da compensação tributária como um mecanismo para a configuração da denúncia espontânea. Né? O segundo aspecto, portanto, a ser enfrentado é esse. Né? Se é possível utilizar a compensação com o pagamento para autorizar denúncias espontâneas nos termos do artigo 138. Claro que eu reconheço que existem diferentes posicionamentos, né, relativos à aceitação, né, da compensação, mas eu adotei, né, uma interpretação ampla no sentido de viabilizar a compensação com modalidade de adimplemento da obrigação, né, pois, na minha interpretação, se coaduna melhor a teleologia da norma indicada. Se o legislador tributário concedeu diferentes modalidades de adimplemento da obrigação tributária, parece-me que não pretendia o legislador, na confecção do artigo 138, em análise histórica e teleológica, restringir as possibilidades de adimplemento da obrigação tributária na hipótese legal do artigo 138. Basicamente, esse é o meu entendimento. Então, tendo transmitido a PERDICOMP e tendo declarado espontaneamente ao fisco a diferença equivocadamente não declarada antes do início de qualquer procedimento fiscal, entende-se que o recorrente está amparado do Instituto da Denúncia Espontânea, não se aplicando a multa de mora. E aí também sigo para, acho que, se não me engano, o último ponto, né, que é dos efeitos da decisão judicial transitada em julgado favorável ao contribuinte. Né. Então, reforce finalmente que houve ação declaratória judicial, né, com o objetivo de ser declarada a abstenção da Receita Federal em cobrar multa moratória da recorrente que foi incorporada pela M. Dias Branco, né, na hipótese de denúncia espontânea, desde que anterior a qualquer procedimento administrativo do fisco. Reconhecemos também o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de multa de mora. Então, vou pular aqui, mas, basicamente, a sentença ela foi favorável ao contribuinte, né, e gerou vários atos, né, por parte da Fazenda, no sentido até de indicar não a obediência, né, ao teor da sentença. Ressalto aqui o memorando, né, 190 de 2015, né, do SECAT, DRF, FOR, né, a respeito do processo judicial, né, e também com base na nova técnica da COSIT, né. Houve algumas questões discutidas, mas os artigos interpostos pelo contribuinte foram vários, assim, né? Foram mais de 60, se não me engano, ou 40 e poucos, e concluiu-se que de todos os processos administrativos listados na petição inicial, que foi objeto da decisão judicial, apenas 4 poderiam ser objeto do descumprimento da decisão. Né? Ou se referiam aos créditos decorrentes exclusivamente da incorporada, a M. Dias Branco, da incorporadora, a M. Dias Branco, e não decorrentes dos créditos da incorporada. Né? No caso, detalhe importante, né? Os 3 processos que eu estou julgando são aqueles que estão incluídos, né, entre os quais não há uma indicação de não recorrência, né, por parte da Receita. Então, insere-se esse processo nos processos administrativos constantes na lista daqueles abarcados pelos efeitos da sentença judicial e sujeitos, portanto, ao cumprimento da decisão judicial prolatária. E, por fim, ainda, né, no que tange ao pedido formulado pelo recorrente, para que as intimações sejam feitas no endereço profissional, eu reproduzo no artigo 23 do Decreto 7235 para afastar esse pedido. Né? E, portanto, no dispositivo, né, eu dou parcial provimento ao recurso voluntário, excluindo a multa de mora do débito a ser compensado pelo contribuinte, nos termos do artigo 138, né? Bem como para determinar também que as intimações sejam feitas nos termos do artigo 23 do Decreto 7235. É como eu voto, presidente. Esse meu voto vale para os 3. Perfeito. Obrigado, doutor Jefferson. Só para ficar bem claro para mim, nesse caso, esses processos são marcados por uma ordem de decisão judicial transitada em julgado, que dava direito a ter excluído a multa de mora em processo de compensação, né? Sim. Perfeito. Para mim, então, essa questão está clara. Os 3 estão incluídos naquela orientação. Estariam embarcados pelos efeitos da sentença. Peraí, só uma dúvida. A decisão judicial determina, porque tem uma questão do pagamento, se a compensação é pagamento ou não. Ela fala que deve ser considerado a compensação como forma de equitação de pagamento, porque tem essa controvérsia, né? Que você até seguiu uma corrente, porque você entende que compensação é uma forma de extinção, ele estaria equiparado a pagamento. Sim, essa é a linha que eu adotei no... Exatamente, essa linha, isso está na decisão judicial? Quero verificar, boa pergunta, Vigílio. Porque isso é uma divergência em que uma corrente entende que, quando a lei fala em pagamento, entende-se recolhimento e não compensação. Não seria
a extinção do crédito tributário seria não via compensação, mas por pagamento especificamente. Deixa eu indicar aqui. Perfeito, Figênio, essa é a divergência de qualquer forma, em que pese esteja ou não na decisão, mas aparentemente está na decisão. Porque se tiver na decisão, aí não tem controvérsia, aí a decisão judicial cumpre-se, aí a nossa discussão ela nem existe aqui, nesse processo. Esse dado é relevante demais. Né? Muito relevante. O ofício da DRF é bem claro nesse sentido, viu, Figênio? Ele fala... Compensação, né? Então, beleza. Então, não vamos discutir isso. Ok. Tá certo, tá certo. Acho que podemos voltar, então, né, colega? Se alguém quer fazer algum comentário a mais. Se não, ordem judicial, né? A gente tem que cumprir, não tem mais o que discutir, né? Doutor Nelson. Presidente, eu acho que a gente já votou processos parecidos com essa situação, certo? E eu vou adotar o mesmo entendimento que a turma adotou nos processos, no sentido de que, como há uma decisão judicial, certo, que tem o mesmo objeto, a gente não pode mais decidir sobre esse objeto, certo? Então, se a decisão judicial já determina, certo, que a administração tributária não exija a multa de mora em compensação, certo, a gente não pode mais se manifestar sobre isso. Então, o meu voto é no sentido de não conhecer o recurso voluntário, e em razão de que essa exigência, já que é a única matéria que está sob júdice, é a multa de mora, né, a razão do não, o fundamento do contribuinte diz, não está sendo exigido em razão da multa de mora, então é não conhecer pelo fato de que a exigência de multa de mora está atrelada aos efeitos da referida decisão judicial informada aí no ofício da DRF. Agora, se for vencido nesse ponto, eu quero salientar que eu concordo com o relator que a DECOMP, né, ela é hábil, certo, a disparar a denúncia espontânea, assim como o pagamento. Mas, nesse caso concreto, não há denúncia espontânea, porque o contribuinte não quitou os juros de mora. Se a gente for olhar na DECOMP, o débito lá está só o principal, embora está em atraso. A DECOMP é posterior ao vencimento, certo? Então, ele não quitou os juros. O artigo 138 exige, certo, para que ocorra a denúncia espontânea, exige que haja o pagamento do tributo e juros, se for o caso, e é o caso. Certo? Então, se eu for vencido aí em relação ao conhecimento, o meu voto no sentido de negar provimento. Doutor Nelson, só uma dúvida nesse seu ponto de vista aí. No caso, a ação judicial, ele não pediu para que seja feita a compensação na ação judicial, não. Ele pediu para que seja dado o direito a ele de excluir a multa de mora. Foi isso que eu entendi. Então, nesse caso... Mas aí está em discussão, multa de mora. Eu sei, mas nesse caso, o que é que o juiz... Olha, ele tem direito à multa de mora. Aí o que nós estamos apreciando que é uma compensação. Então, a gente não teria que conhecer, não? Exatamente. O ofício da DRF... Porque não é um caso, ele não está discutindo... Para a ciência da decisão judicial proferida nos autos da ação judicial supracitada, com vistas ao acolhimento dos pleitos de exclusão de multa moratória sobre débitos objeto de compensação. Pois é, mas aqui é um pedido de compensação. Eu acho que a gente tem que apreciar o pedido obedecendo à ordem judicial, não? A única matéria, a única questão aí é multa de mora. Sim, mas... Então, eu não posso conhecer de um recurso, certo, que está questionando multa de mora, quando o contribuinte já fez esse mesmo questionamento no âmbito judicial. Esse é o meu entendimento, senhor presidente. Não, claro, doutor. Uma questão, presidente. A minha dúvida era no seguinte, Nilton, eu entendi perfeitamente sua colocação, seu posicionamento, a dúvida era o seguinte, que eu não vi a decisão, né, é que, às vezes, o contribuinte, ele pleiteia alguma coisa e fala, eu quero que seja julgado, que a Receita se pronuncie, garanta o meu julgamento, né? Digamos assim, ele está pleiteando, retire esse óbice e continue normalmente, certo? Mas no caso aqui, pelo que você está dizendo, o que ele está pleiteando administrativamente é a mesma coisa que ele pleiteou judicialmente. Então, o objeto seria exatamente a mesma coisa, não é isso?
Correto. Se existissem outras matérias... Exatamente. Então... como aconteceu em outros processos, em outros processos eu fiz assim, olha, com relação a isso daqui, o voto é tal. Com relação à multa de mora, não conheço razão do processo judicial. Aqui é só multa de mora. Então, eu não conheço. Sendo coerente aí com as outras decisões. Mesmo porque é o seguinte, vamos analisar. Para dar eficácia a essa decisão judicial, o que tem que ser feito? Dar prosseguimento no processo. Isso, porque senão seria uma decisão judicial inócua. Ele ganhou, mas o que ele está querendo com essa multa de mora? Que ela seja excluída. Não é isso? Como que eu vou dar andamento a isso? Excluindo e dando prosseguimento, que é exatamente o objeto. Entendeu? A DRF, quando for executar esse acordo, no caso, se não conhecemos, vai ser o acordo da DRJ, certo? Aí ela vai ter que dar execução à decisão judicial. Ela vai considerar não só esse processo administrativo, mas tem que considerar também o processo judicial, já que eles têm o mesmo objeto. Mas isso não cabe mais a nós. Sim, sim. Então, o seu voto é no sentido de não conhecer o recurso, doutor Neudson? Correto, presidente. Perfeito. Doutora Gisele? Eu entendo, Neudson, até sua colocação, mas eu vou acompanhar o relator em toto. Doutor Gisele acompanha o relator. Doutor Alan? Presidente, eu vou acompanhar a divergência do conselheiro Neudson, fazendo só uma pequena ressalva, né, em relação ao mérito, né, sobre aquela questão da compensação e da denúncia espontânea, né. Nós temos posicionamentos distintos, mas no mais eu sigo na íntegra o voto do conselheiro Neudson. Doutor Alexandre? Eu vou acompanhar integralmente o relator. Doutor Alexandre acompanha o relator. Doutor Efigênio? Eu acompanho a divergência aberta pelo Neudson, presidente. Efigênio pela divergência. Doutor Jefferson? Eu vou manter meu voto... Desculpe, perdão. Mas eu reforcei. Tá certo, claro. Me perdoe. Doutor André? Presidente, eu vou acompanhar a divergência. Eu acho que é caso de não conhecimento também. Eu vou proferir meu voto. Eu estou só com uma dúvida aqui com relação a esse caso. Houve um pedido de compensação, tá certo? Ele não foi realizado integralmente, esse pedido de compensação, por quê? Porque não matou totalmente o débito, tá ok? Aí o contribuinte entrou com ação judicial, disse, olha, eu tenho direito a não ter a multa de mora. Então, me parece que a gente tem que apreciar esse processo, sim, na minha visão, tá entendendo? Eu vou ter que dizer, olha, eu vou apreciar isso aí, eu não vou dar seu ganho integral, não, mas na execução dessa compensação, tem que tirar a multa de mora. Foi assim que eu interpretei, tá entendendo? Então, eu vou acompanhar o relator, tá certo? Pelas conclusões, porque eu entendo, na minha visão pessoal, que isso não exclui a multa de mora a compensação. Mas se o juiz chegou e disse, olha, tem que excluir, eu acho que a gente tem que obedecer, tem que mandar a delegacia fazer isso, tirar a multa de mora, mas não para liquidar o débito, tá entendendo? Como o Deus falou, tem os juros de mora, tá entendendo? Mas eu entendo que dentro da ordem judicial, isso tem que ser observado. Se o juiz disse dessa forma, está entendendo? Então, colegas, vai ficar por voto de qualidade, né? Senhor presidente? Pois não. Por questão de ordem, certo? Foi levantada uma questão preliminar, meu voto, que é o não conhecimento. Pelo regimento, a gente tem que votar primeiro a questão preliminar e depois o mérito. Correto. Então, vou acolher a sua correção, está entendendo? Então, dentro da questão preliminar, foi por voto de qualidade, tá certo? Em primeira votação, vou ter que anotar isso aqui, então, aqui, né? Em primeira votação, não foi acolhida a preliminar por voto de qualidade, né? Por voto de qualidade. Conhecer do recurso. Foi conhecido o recurso. Foi conhecido o recurso. Isso. Agora, o mérito, eu creio que a gente tem que fazer uma segunda votação. Então, vamos fazer a segunda votação. Pois não. Segunda votação. Doutor Neus. Eu entendo que, como o contribuinte não quitou os juros, certo? Ninguém pode aplicar o artigo 138, que exige a quitação dos juros. E somente por isso, né, eu
já falei, tem cadê os desefeitos do pagamento para a ocorrência da denúncia espontânea. Mas não dá para evitar a exigência legal da quitação dos juros que o contribuinte fez. Então, eu abro divergência no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Certo, o ministro Neudson negou o provimento, tá certo. Estou anotando aqui, doutora Gisele. Eu acompanho o relator em Trotton, eu dou provimento ao recurso voluntário. Perfeito. Doutor Alain. Eu acompanho a divergência do conselheiro Neudson, presidente. Doutor Alain, então negou o provimento. Doutor Alexandre. Eu acompanho o voto do relator. Acompanho o voto do relator. Doutor Efigênio. Eu acompanho a divergência, só que tem além do motivo que ele citou, para mim tem um item a mais, que é o seguinte: quando o 138 fala em pagamento, é pagamento efetivamente, não compensação, é uma outra divergência. Perfeito, isso eu concordo. Doutor Efigênio, doutor Alain André. Apesar de concordar com o argumento do Neudson com relação aos juros, né, mas como nesse caso tem a decisão judicial, então eu votaria por dar provimento. Eu voto por dar provimento. Tá certo. Eu voto por dar provimento, mas só com a seguinte ressalva, tá entendendo? A decisão judicial é por cumprimento da multa de mora, tá certo? Nas situações que é cabível a sua exclusão. Se o pagamento não foi, eu não sei quantos pagamentos estão envolvidos aqui, que é o pedido de compensação. Se ele não foi pago total, mas tem um detalhe aqui que eu estou pensando, é um pedido de compensação, ele faz o pedido de compensação, ele tem um crédito, diz, olha, eu quero matar tal débito. Quando foi feito o encontro de contas, a delegacia cobrou a multa de mora. Aí ele tem uma ordem judicial, não tire a multa de mora. Eu acho que tem que ser feito esse encontro de contas, tirando a multa de mora, né? Se o juiz manda cumprir, tirar na compensação, não é um caso de pagamento, não pagamento sem os juros, está entendendo? Então, por isso que eu vou acompanhar o relator pelas conclusões, tá certo? Porque eu também acho que a compensação não é um instituto que dê esse direito. Então, deixa eu só, gente, agora me dê 2 segundinhos aqui, que eu vou tentar dizer como é que ficou o resultado final. Presidente, só um detalhe, eu vou modificar meu voto. Eu estou anotando aqui que esse... Tá, eu vou modificar meu voto também, me atentando para um detalhe aqui agora, pelo seguinte, porque quando a gente foi na segunda votação, eu votei como se nós estivéssemos desconsiderando a decisão judicial, e não existe. Então, esse meu ponto de divergência, ele deixa de existir em função da decisão judicial. Então, eu tenho que acompanhar pelas conclusões, entendeu? Por causa desse detalhe, porque a decisão judicial me força isso. Deixa eu só ler aqui. Então, deixa eu ver aqui. Em primeira votação, por voto de qualidade, foi conhecido o recurso. Vencidos os conselheiros. Aí aqui vem Neudson, Alain, Efigênio e André, né? Correto? Que votaram no sentido de não conhecer o recurso. Em segunda votação, por maioria de votos, decidiu-se dar parcial provimento do recurso voluntário, excluindo a multa de mora do débito a ser compensado pelo contribuinte. Os conselheiros Ricardo Antônio Carvalho Barbosa e Efigênio de Freitas Júnior votaram pelas conclusões. Tá certo, gente. Aí aqui vencidos, né, na segunda votação, vencido o doutor Neudson. Aí foi o Neudson, o Alain, né, e o André também, né, André? Na segunda votação, não, né? Na segunda votação, eu acompanho o relator. Tá certo. Então, vencidos os conselheiros Neudson e Alain, na segunda votação, que votaram
no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Tá certo? Então, ficou da seguinte forma. Decisão. Em primeira votação por voto de qualidade, foi conhecido o recurso. Vencidos os conselheiros Neudson, Alana, Efigênio e André, que votaram no sentido de não conhecer do recurso. Em segunda votação, por maioria de votos, decidiu-se em dar parcial provimento ao recurso voluntário, excluindo a multa de mora do débito a ser compensado pelo contribuinte. Os conselheiros Ricardo e Efigênio votaram pelas conclusões. Vencidos os conselheiros Neudson e Alain, que votaram no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Correto? Essa mesma... Senhor presidente, vou fazer declaração de voto. Tá certo. O conselheiro Neudson irá apresentar declaração de voto. Perfeito. Gente, esse mesmo resultado do julgamento, ele vai se aplicar para os processos, esse foi o item 91 da pauta, para o item 92 da pauta, né, que é o processo 10.380.901.397/2006-89, que também é M. Dias Branco S.A., Indústria e Comércio de Alimentos, e para o item 93 da pauta, tá certo? Que é o processo 10.380.901.595/2010-29. O próximo processo, gente, que nós vamos analisar agora, vai ser o item... deixa eu ver, nós vimos no... Será o item 102 da pauta, correto? É o processo do doutor Alexandre. Esse processo é o processo de número 10.325.721.307, 2015-23. Doutor Alexandre, o senhor está com a palavra. Obrigado, presidente. Então, agora tem uma sequência aqui de minha relatoria, que vai ali ia do 101 ao 107, mas o 101 foi retirado de pauta a pedido da PGFN. Então, são todos casos de exclusão do Simples. O que vai dar mais discussão é o 106, tá? Os demais são mais tranquilos. Mas vamos começar aqui pelo 102. Bom, com relação ao 102, é o processo em que a recorrente é a Aqualimp Produtos de Limpeza Limitada, EPP. Então, vou fazer um resumo, tá, presidente? Como eles são curtos aqui, então, é um processo de exclusão do Simples Nacional, então é Simples Nacional. Qual que foi o motivo da exclusão? Foi débitos encontrados em nome da empresa que não se encontravam com exigibilidade suspensa. Então, a empresa foi devidamente cientificada do ato de exclusão, apresentou a argumentação de que ela precisaria de um prazo razoável para juntar novos documentos, requerendo a nulidade do ato declaratório. O pleito foi analisado pela BRJ e foi mantida aí a exclusão, a manifestação foi declarada improcedente, e a recorrente, ela repisa os argumentos trazidos na impugnação. Então, esse é o relatório. Pois não, doutor Alexandre. Passando ao voto, o recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, então conheço dele. E aí, no mérito, em que pese o descontentamento da recorrente, ela não possui razão, conforme muito bem indicado no acórdão da DRJ, a lei complementar estabelece como condição impeditiva para o Simples Nacional a existência dos débitos e a possibilidade de permanência da empresa no regime caso haja regularização no prazo de até 30 dias da ciência do ato de exclusão. Prazo esse que, no caso, se expirou em 20 de outubro de 2015. Aí aqui trago só o dispositivo normativo. Por sua vez, né, a resolução 94 de 2011 do Comitê Gestor do Simples Nacional prevê que a exclusão dar-se-á no caso de ocorrer hipótese de vedação em virtude da existência dos débitos.
No caso em exame, constata-se que os débitos do Simples Nacional dos períodos de janeiro de 2012 até junho de 2015, né, tem todo esse intervalo, que ensejaram o ato declaratório, encontravam-se ainda na situação devedores em 14 de janeiro de 2016. Portanto, a data limite para regularização, que teria sido 20 de 10 de 2015, 30 dias após o ato declaratório, não houve regularização. Teve um parcelamento desses débitos, mas ele veio ocorrer somente em 2017. Então, em que pese os fundamentos aduzidos pela recorrente, eu entendo que a decisão recorrida deve ser mantida. Portanto, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso apresentado. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Senhores, a palavra está facultada. Então, vou colocar em votação. Posso colocar em votação? Doutor Neilson. Acompanho o relator. Doutora Gisele. Acompanho o relator. Doutor Alain. Acompanho o relator. Doutor Alexandre. Doutor Efigênio. Com o relator. Doutor Jefferson. Com o relator, presidente. Doutor André. Também com o relator. Eu acompanho o relator, então ficou da seguinte forma: acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos sem dar e negar provimento, né? É o item 102, né? 102, conhecer e negar provimento, isso. E negar provimento ao recurso voluntário, tá certo. Bom, o próximo item da pauta é o item 103, é o processo 11.080.730.702/2015-80. O recorrente LDCR Companhia Limitada, microempresa, e o relator, doutor Alexandre, a quem eu passo a palavra. Obrigado, presidente. O 103 do contribuinte LD Serra, ele tem algumas similitudes com o anterior. Então, também estamos falando de Simples Nacional, também estamos falando de exclusão fundamentada em débitos com a Fazenda Pública Federal, com a exigibilidade não suspensa. No âmbito da manifestação, a contribuinte vai alegar que parcelou os seus débitos e o que acontece, parcelou parcialmente, então as suas condições financeiras não lhe permitiram parcelar tudo. Tentou realizar um novo parcelamento, mas não foi permitido devido à existência do anterior. Vai trazer uma argumentação de cunho mais genérico, falando que a Constituição Federal traz esse tratamento favorecido e diferenciado para as pequenas empresas, que o artigo 17, que trata das hipóteses de vedação, é inconstitucional, e requer aí, basicamente, a sua permanência no Simples. O pleito foi analisado pela DRJ, que julgou a manifestação de inconformidade improcedente, e a recorrente, ela reitera as suas razões de conformidade no âmbito do recurso voluntário, é o relatório. Pois não, doutor Alexandre, pode passar, por favor. Perfeito. Então, o recurso é tempestivo. Como ele traz aquelas alegações de inconstitucionalidade, essa parte eu não conheço, então o conhecimento aqui é parcial, com base na súmula CARF 2, que diz que o CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária. Então, não conheço dessa fundamentação. No que diz respeito ao mérito da parte conhecida, né, eu transcrevo aqui uma parte da decisão recorrida do acórdão da DRJ, mas que é simples, né? Basicamente, fala que a contribuinte alegou que regularizou parcialmente os débitos, o que significa que não regularizou, porque não regularizou tudo, de forma que, no que tange a argumentação da regularização fiscal, a recorrente alega que não regularizou porque não foi lhe permitido um novo acordo de parcelamento, sendo que seria possível somente um pedido no ano calendário. Dessa forma, ainda que tenha havido parcelamento no ano subsequente, esse foi feito após o prazo de 30 dias, após a empresa... deixa eu mudar aqui, ficou após. Mas após o prazo de 30 dias da data da cientificação, por meio eletrônico do ato declaratório. Então, a data da ciência do ato declaratório, só trazendo a informação mais de fato, foi 11
de novembro aí de 2005, ao passo que o pedido de parcelamento foi feito tão somente em 2016, com a data de pagamento para a primeira parcela em dezembro de 2016. Então, não tem o condão de manter a recorrente no Simples. Aqui, na verdade, eu errei a data, tá? É 2015 e 2016. Porque é tudo do Simples Nacional. Então, conheço parcialmente, não estou conhecendo das alegações de constitucionalidade, na parte conhecida, negar provimento. Como voto, presidente? Caiu. O presidente caiu. O hacker começou cedo hoje. Hoje tá cedo. Voltou. Voltou. Eu estava mandando a mensagem aí, eu estava travado, aí voltei aqui. Alexandre, você ainda estava no voto na hora que eu caí. Perfeito, presidente. Falando de uma forma resumida, né? Então, nesse caso concreto, o meu conhecimento é parcial, porque ele traz alegações genéricas de inconstitucionalidade do artigo 17 da Lei Complementar 123. Então, aplico a súmula CARF número 2. E no que diz respeito à parte conhecida, a alegação dele é um tanto genérica, né? Que ele diz que não conseguiu parcelar os meses faltantes naquele mesmo exercício e que veio parcelar no momento subsequente em outro ano. E isso por si só já garante que não houve parcelamento dentro dos 30 dias do ato declaratório. Então, eu nego o provimento na parte conhecida. Então, diante do exposto, eu voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e na parte conhecida, nego o provimento. Ok, obrigado. Senhores, a palavra está facultada. Quem quer comentar alguma coisa, quiser olhar o processo, estou à disposição de vocês. Bom, ficaram calados, vamos votar então, né? Doutor Neudson. Acompanhe o relator. Doutora Gisele. Acompanhe o relator. Doutor Alain. Acompanhe o relator. Doutor Efigênio. Com o relator, presidente. Doutor Jefferson. Com o relator, presidente. Doutor André. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, acho que ficou da seguinte forma, viu, Alexandre? Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, para, no mérito, negar provimento. Correto? Bom, isso mesmo. Então, ok, obrigado. No próximo item da pauta é o item 104. O processo é o 13.839.722.763/2015-99. Recorrente é Junifer Ferragens Limitado. O relator, doutor Alexandre, a quem eu passo já a palavra. Obrigado, presidente. O caso agora da pauta número 104, da Junifer Ferragens Limitadas, empresa de pequeno porte. Então, também estamos falando de débitos do Simples Nacional. Também o fundamento da exclusão de tal regime foi por conta da existência de débitos exigíveis. Aí trago aqui no relatório uma cópia dos saldos devedores. A contribuinte vai apresentar a manifestação de conformidade com alegações sobre a crise econômica, dificuldade de se manter em dia, solicita a possibilidade de parcelar os débitos e também pediu que fosse separada a parte do ICMS incluída nos débitos, etc. e tal. O acórdão da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e, no âmbito do recurso voluntário, foram reiteradas as razões de conformidade, informando ainda que houve adesão ao PERT. Então, é o relatório. Ok, doutor Alexandre, vai passar para o voto. Aqui também, presidente, com relação à questão do conhecimento, também são trazidas algumas questões sobre a validade e vigência da Lei Complementar 123 e do fato de ela não, vamos dizer assim, regulamentar adequadamente o dispositivo constitucional. Então, se discute a inconstitucionalidade do dispositivo do artigo 17 da Lei Complementar 123. Então, também conheço parcialmente com base na súmula 2. Então, nesse sentido, até coloco um trecho aqui da decisão recorrida,
que basicamente vai se referir a que não é possível o parcelamento ordinário às empresas optantes pelo Simples Nacional, que é um dos pedidos que é feito pelo contribuinte. Então, tal qual exposto no acórdão da DRJ, cumpre notar que as regras de parcelamentos do Simples Nacional são definidas na lei complementar para cumprimento por qualquer contribuinte e não podem ser modificadas por decisão discricionária do delegado da Receita. As regras de parcelamento da 10.522 de 2002 não se aplicam aos débitos do Simples Nacional, que tem disciplinamento próprio e específico. Por outro lado, deve-se esclarecer que a jurisprudência colacionada se refere a períodos anteriores a 2012, quando não havia previsão para parcelamentos do Simples. Então, ante o exposto, conheço parcialmente e na parte conhecida, nego provimento ao recurso. Senhores, a palavra está facultada para dúvidas, comentários, se quiserem olhar o processo, eu aguardo um pouco. Vamos votar? Posso votar, então? Doutor Neilson. Acompanhe o relator. Doutora Gisele. Acompanhe o relator. Doutor Alain. Acompanhe o relator. Doutor Efigênio. Com o relator, presidente. Doutor Jefferson. Com o relator, presidente. E doutor André. Também acompanho o relator. Eu acompanho o relator, então ficou da seguinte forma: para os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário para no mérito negar provimento. É isso, né, Alexandre? Reconhecer parcialmente, é isso? Perfeito. Exatamente. O próximo item da pauta é o item 105, é o processo 10.875, 723, 275, 2016, 55. Recorrente é JM Comercial Eireli, e o relator doutor Alexandre, a quem eu já passo a palavra. Obrigado, presidente. Esse é um caso também parecidíssimo da J Comercial Eireli, item 105 da pauta. Também estamos falando de Simples Nacional, também fundamento da exclusão, existência de débitos, e no âmbito da manifestação de conformidade e do recurso voluntário, também o contribuinte traz que é inconstitucional sua exclusão do Simples Nacional, com base na questão de proteção às micro e pequenas empresas, hierarquia das leis, da sua própria capacidade contributiva. A DRJ também julgou a manifestação de conformidade com improcedente, e no âmbito do recurso voluntário foram reiterados aí os argumentos, bem como informado que houve adesão ao PERT, é o relatório. No que diz respeito ao voto, acaba não sendo muito diferente dos anteriores, só que esse daqui é mais centrado ainda na questão da inconstitucionalidade. Então, conheço parcialmente também, já que o CARF não é competente para se manifestar acerca de inconstitucionalidade de lei tributária. E com relação ao argumento do contribuinte do recurso voluntário, que ele aderiu ao PERT, também esse argumento, como não foi feito dentro do prazo, não autoriza o retorno ao regime, mas tão somente de regularizar os débitos que fizeram parte, que fundamentaram a sua exclusão. Então, ante o exposto, eu também conheço parcialmente do recurso voluntário e na parte conhecida, nego o provimento. É como voto. Obrigado, doutor Alexandre. Colegas, está aberta a palavra para dúvidas, comentários, análise do processo. Aguardo o retorno dos senhores. Ficaram calados, podemos votar, né? Doutor Neilson. Acompanhe o relator. Doutora Gisele. Acompanhe o relator. Doutor Alain. Acompanhe o relator, presidente. Doutor Efigênio. Com o relator, presidente. Doutor Jefferson. Com o relator, presidente. Doutor André. Também acompanho o relator. Eu também acompanho o relator e ficou da seguinte forma: acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso voluntário para, no mérito, negar provimento. Correto, né, Alexandre? Correto, presidente. Perfeito. O próximo item da pauta é o item 106, é o processo 11.080.733.453/2012-31. O recorrente é da CL Zotes e Companhia Limitada, EPP. O relator é o doutor Alexandre. Também aqui eu já passo a palavra. Perfeito. Esse é um caso que pode gerar um pouquinho mais de discussão, tá? Então, é o caso do item número 106, Darcy Zotes. Então, só um minutinho aqui.
também estamos falando de Simples Nacional. Fundamento da exclusão também é a existência de débitos com a Fazenda Pública Federal. E aí temos aqui, nesse caso, inscrições em dívida ativa que deram causa ao sobredito ato declaratório de exclusão. O que acontece, né? A partir da ciência do ato de exclusão, o contribuinte apresentou a manifestação de conformidade, dizendo que os débitos que deram causa à exclusão foram objeto de compensação realizado em 2004 e não homologado, e que impetrou o mandado de segurança cujo processo, sob o número tal, tramita segundo o juízo da Segunda Vara Federal Tributária de Porto Alegre, bem como obteve em 2 de agosto de 2012 liminar suspendendo a exigibilidade de todos os débitos originários daquele processo, daquele pedido de compensação. Então, o interessado requer a nulidade do ADE, trouxe documentação nesse sentido. O pleito foi analisado pela DRJ do Rio de Janeiro, que manteve o despacho decisório. Então, a manifestação foi considerada improcedente. Mas o detalhe aqui é que, nesse caso, houve um voto vencido de um dos auditores fiscais que compunha a DRJ, em sentido oposto, declarando procedente a manifestação de conformidade. Inconformada, a recorrente interpôs o recurso voluntário, reiterando as suas razões de conformidade. De forma que, bem resumida, antes eu vou ler ainda, mas lendo o voto vencido, eu fui bastante convencido pelo voto da conselheira que deu o voto vencido. Então, eu vou trazer uma boa parte do voto dela aqui. Então, vamos lá. Primeiro, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pelo qual dela tomou conhecimento. Na verdade, ele, né, que é do recurso. Então, a questão central em litígio diz respeito à suspensão ou não da exigibilidade dos débitos que sejaram a exclusão do sistema simplificado. Entendo que assiste razão a recorrente. Peço vênia para transcrever o voto vencido da conselheira Rosanda Pereira da Silva Passos, da referida DRJ, que bem identificou os fatos que demonstram o direito da recorrente. Então, o interessado trouxe aí a decisão liminar em sede de mandado de segurança prolatada em 2 de agosto de 2012, que suspendeu a exigibilidade. Aí trago aqui, na verdade, isso já foi trazido já no próprio acórdão da DRJ, né? A cópia da decisão liminar do juiz. Como já observado no voto vencedor, no SIDA, nas 3 inscrições que deram causa à exclusão, não há registro da sobredita medida judicial suspensiva. No campo 2, destinado ao número identificador do PERDECOMP, ao qual a ação em mandado de segurança foi referida, lê-se o número da DECOMP explicitada na sobredita liminar. O citado despacho decisório não homologou as compensações efetuadas à conta de crédito do saldo negativo apurado em 31 de dezembro de 98. De acordo com o sobredito despacho decisório, as compensações não foram homologadas porque na data de transmissão da PERDECOMP, com demonstrativo de crédito, que era março de 2004, já estava extinto o direito de utilização do saldo negativo apurado em 98, em virtude do decurso do prazo de 5 anos entre esta e aquelas datas. No âmbito dessa Receita Federal, quando o crédito é do tipo saldo negativo, o direito creditório alegado é analisado na primeira DECOMP, a chamada DECOMP inicial. Se o crédito for reconhecido, poderá ser utilizado para compensar débitos veiculados na DECOMP inicial e veiculados também nas chamadas DECOMPs relacionadas. Então, aqui, as DECOMPs relacionadas contêm, inclusive, campo nesse sentido. Se não foi, a DECOMP inicial e as relacionadas serão indeferidas. A DECOMP inicial é a única a ser expressamente citada no campo 2 do despacho decisório. No campo 3 do despacho decisório, todavia, são enumeradas todas as DECOMPs que o dito ato decisório alcançou, a DECOMP inicial e as DECOMPs relacionadas. Assim, ainda que o campo 2 do despacho decisório em tela só explicite a DECOMP que contém o demonstrativo do crédito, o ato decisório nele veiculado se refere a todas as DECOMPs enumeradas no campo 3.
Aí trago os números delas. Na petição inicial do mandado de segurança, datada de 30 de julho de 2012, o interessado alegou que, em 18 de 4 de 2008, havia apresentado manifestação de conformidade contra o sobredito despacho decisório e que, desde então, a empresa espera a resposta do referido recurso, entendendo aí dessa forma que o débito supostamente devido estivesse com a sua exigibilidade suspensa, pois pendente de decisão em processo administrativo. Na dita petição, o interessado reproduziu o número de cada uma das decompes. Então, trago aqui o trecho da petição. Não obstante isso, o decisão da liminar que suspendeu explicitou apenas o número da decomp inicial. A sentença prolatada em 31 de maio de 2013, reconhecendo a decadência do direito à interpretação do mandado de segurança, revogou a decisão liminar e denegou a segurança pretendida. Em seu dispositivo não há referência a número de decompes. Então, também trago aqui. Todavia, no relatório da sentença, lê-se que o interessado peticionar em juízo para informar a existência de 3 débitos inscritos na dívida ativa, a despeito de estarem incluídos na decisão que concedeu liminarmente a medida. A segunda instância judicial, em acórdão de 11 de 9 de 2013, negou o provimento à apelação e o processo de mandado de segurança teve a baixa definitiva em 16 de 10 de 2013. Pois bem, na consulta ao andamento do mandado de segurança, a decisão suspensiva da exigibilidade foi registrada em 6 de agosto de 2012, enquanto a sentença que a revogou em 3 de 6 de 2013. Assim, enquanto a dita medida liminar vigorou, de 6 de agosto de 2012 a 3 de 6 de 2013, produziu os efeitos suspensivos que lhes são próprios. E uma vez que o interessado teve até o dia 8 de novembro de 2012, data em que vigia a suspensão da exigibilidade, para regularizar as pendências que deram causa à exclusão, o que impõe averiguar é se os débitos que compõem as inscrições que deram causa ao ODE são os mesmos da decomp inicial e das decomp relacionadas. De início, impõe-se observar que, no âmbito administrativo, a manifestação que o interessado apresentou contra o despacho decisório foi julgada improcedente pela DRJ. Uma vez que o interessado não recorreu da mencionada decisão de primeira instância, a decisão se tornou definitiva e os débitos foram encaminhados à PGFN. Tanto é assim que, nas informações que prestou em sede de MS, a autoridade impetrada alegou ilegitimidade passiva, informando que, antes da impetração, os débitos objetos do dito despacho decisório já haviam sido encaminhados à PGFN. Observado isso, tem-se que os débitos que foram compensados na decomp inicial e 3 decomps relacionadas compõem 4 inscrições, ordenadas no SIDA assim, aí tem a numeração. Uma das sobreditas inscrições é a princípio estranha ali, de uma vez que apenas 3 inscrições deram causa ao ODE. O quadro a seguir traz a inscrição e a decomp na qual os débitos constavam para compensação antes de serem enviados à PGFN. A primeira inscrição é a que não está no rol que deram causa ao auto de exclusão, mas como também contém débitos compensados, cabe ser averiguado. A dita inscrição comporta 12 dos 16 débitos compensados na decomp inicial. A dita inscrição, mas como também contém débitos compensados na decomp inicial, cabe ser averiguado. A dita inscrição, desculpa, eu mudei de página aqui, voltou, eu li de novo. Comporta 12 dos 16 débitos compensados. No histórico da dita inscrição, no slide, lê-se que em 13 de agosto de 2012, por força de decisão judicial, a exigibilidade da dita inscrição foi suspensa. Tem-se, assim, a razão pela qual a dita inscrição não estava no rol das que deram causa à exclusão, porque estava com a exigibilidade suspensa. A segunda inscrição é uma das que deu causa. Ela contém 4 débitos que também foram compensados, o objeto da decisão liminar suspensiva em sede de MS. No histórico da dita inscrição, lê-se no SIDA que, por força de decisão judicial, a sua exigibilidade foi suspensa. Ela seria restabelecida ali, em 18 de 7 de 2013 e novamente suspensa em 16 de 12 de 2013. O que de plano se observa é que na dita inscrição, apesar do fato de os débitos estarem comprovadamente debaixo da decomp inicial, não há registro de suspensão de sua exigibilidade. Ora, se na inscrição 27
a exigibilidade foi suspensa em 13 de agosto de 2012, então a da inscrição 67 também deveria ter sido na mesma data, já que os débitos de ambos foram compensados na mesma PERDECOMP inicial. No histórico da dita inscrição, vêm-se anotações de suspensão de exigibilidade e de restabelecimento de exigibilidade da inscrição e de nova suspensão. Na sentença proferida, o juiz ressalvara a possibilidade do interessado buscar em sede de ação ordinária a tutela jurisdicional postulada. Segundo pesquisa no endereço do judiciário em sede de ação ordinária, foi proferida liminar em 29 de 10 de 2013. Nos autos da ação ordinária, foi deferido em 25 de 10 de 2013 o pedido liminar para suspensão da exigibilidade dos débitos compensados. Todavia, da mesma forma como ocorrer em sede de MS, a decisão referiu-se ao Aqui, porém, o interessado ajuizou embargos declaratórios, alegando que a decisão liminar incorreu em omissão na medida em que não fez referência a todos os PERDECOMPs. Aliás, na dita ação ordinária, foi proferida a sentença em 7 de abril de 2014, confirmando a tutela antecipada e julgando procedente o pedido. Também trago aqui a cópia. Quanto à inscrição tal, a terceira do quadro, os débitos foram compensados na PERDECOMP inicial. Há no CID a anotação de suspensão da sua exigibilidade somente em 16 de 12 de 2013. Como se vê no nosso quadro, essa inscrição compreende 2 débitos e cada débito foi compensado em uma PERDECOMP distinta. Ambas sobreditas DECOMP estão expressamente citadas no espaço decisório, sendo, portanto, relacionados à DECOMP principal, inicial. Por fim, quanto à última, o CIDA, da mesma forma que na inscrição anterior, só registra a suspensão em 16 de 12 de 2013, ou seja, a suspensão decorrente da ação ordinária. Como se vê, essa inscrição compreende um débito, que foi compensada a DECOMP relacionada à DECOMP inicial. Como visto no CIDA, apenas a primeira inscrição de ordem 27, que não estavam relacionadas ao que deu causa ao ADE, contém o registro da sua exigibilidade suspensa em função da medida judicial liminar em 13 de agosto de 2012. Todavia, não se pode superar o fato de que se os débitos da inscrição 2.7, que foram objetos da DECOMP inicial, tiveram suas exigibilidades suspensas, os demais débitos também deveriam estar suspensos, os que estão na mesma DECOMP. Quanto às duas outras inscrições, tem-se que a medida judicial suspensiva em sede de MS, ao se referir expressamente à DECOMP inicial, também as alcançou, quer porque seus débitos foram compensados em DECOMPs relacionadas, quer porque foram explicitadas na petição inicial do mandado de segurança e no campo 4 do despacho decisório. Sendo assim, conclui-se que os débitos objetos das 3 inscrições tiveram suas exigibilidades suspensas por força da medida judicial, e estando a sobredita medida liminar suspensiva em vigor na data de 8 de 11 de 2012, último dia do prazo para regularização dos débitos, o ADE deve ser cancelado. Então, como se verificou no detalhado do voto vencido, os débitos que estiveram à exclusão do regime simplificado encontravam-se suspensos na data limítrofe de regulamentação para o exercício da opção. Diante do exposto, eu voto por conhecer e dar provimento ao recurso ordinário. Então, esse é um caso um pouquinho mais complexo, porque tem todo um histórico judicial por trás. Tem os 2 votos na DRJ. O voto vencido, desde o momento em que eu li o acórdão da DRJ, ele me convenceu, por isso que eu transcrevo ele quase integralmente aqui. E a discussão, basicamente, é se aquele débito que deu origem à inscrição na dívida ativa, ele estaria suspenso ou não, por meio de medida liminar. Depois, vale lembrar que teve uma tutela antecipada em uma ação ordinária que acabou suspendendo. Mas a informação da Receita Federal, eles acabaram suspendendo somente um deles, dos 4. Então, 3 foram inscritos em dívida ativa. E outro ponto também, esse não tem a ver diretamente, mas o grande problema dessas PERDECOMPs era aquela discussão da decadência dos 5+5, por isso que não foi negado, que hoje é uma questão bem mais tranquila no que diz respeito ao reconhecimento, né? Então, esse é o cenário, presidente. Obrigado, Alexandre. Eu fiquei impressionado com um voto, com uma declaração de voto da DRJ tão bem fundamentada, né? Não é tão comum, não. Quer dizer,
ele fez uma pesquisa, eu estava falando exatamente, por isso que você adotou, porque realmente está muito boa, né? Foi uma pesquisa bem interessante, né? Senhores, a palavra está facultada aí para quem quiser debater, comentar. Podemos votar, então, ou vocês estão olhando alguma coisa? Doutor Nelson. Senhor presidente, vou levantar novamente uma questão preliminar em relação ao conhecimento também, novamente. Né? Temos aqui uma decisão judicial. Nós estamos apreciando, aqui uma exposição muito simples, o argumento do contribuinte de defesa diz o seguinte: aqueles débitos que deram ensejo à exclusão foram quitados por DECOMP. Então, aqui caberia a nós verificar se isso realmente aconteceu, se foram quitados por DECOMP. E ele ainda traz uma outra informação, diz assim, olha, essas DECOMPs, né, elas têm que ser aceitas, né, com quitação, porque tem uma decisão liminar dizendo que elas devem ser aceitas, pelo menos foi o que eu entendi. Certo? Então, nós não podemos decidir sobre matéria que já foi objeto de um questionamento judicial, segundo o nome do CARF, né? Porque implica em desistência. Mesmo o que é o objeto, né, de uma decisão ou de um processo. Há pensamentos que dizem que não, o objeto é o pedido. Outros dizem, não, o objeto é a causa de pedido. No meu entendimento, no meu posicionamento, objeto é uma relação entre pedido e causa de pedido. Certo? Se nós excluirmos o objeto, a causa de pedido, já temos só o pedido, certo? Nós estamos perdendo, né, a riqueza do processo. Né? Estamos pegando só uma consequência do processo pelo próprio processo. E a causa de pedido, no meu entendimento aqui, é a mesma. O pedido aqui me inclua no simples. Causa de pedir a DECOMP, eu quitei o DECOMP. Lá o pedido é quite a minha DECOMP. E a causa de pedido é a inscrição. Então, eu vejo aí uma relação entre as duas matérias, em relação, dizendo respeito à causa de pedido. Não? O pedido é diferente, é verdade. Mas a causa de pedido acaba sendo, na minha opinião, a mesma. Então, nós não podemos, na minha opinião, decidir sobre os efeitos daquela DECOMP, já que isso já tinha sido submetido a processo judicial, certo? A questão da suspensão, assim, na época, certo? Seria uma consequência disso, porque se a gente aceita, né, a existência do processo e o efeito dele, que é a suspensão na época, para mim seria contraditório julgar o mérito sem considerar o processo que suspendia a mesma matéria na época. Tentar avaliar essa suspensão, né, eventual, porque não foi mantida na época, a gente teria que considerar o processo. Então, considerar o processo seria considerar que existe uma concomitância. Certo? Então, eu entendo uma bem divergência no sentido de não conhecer por concomitância, já que a matéria é a mesma, certo? E caso, né, seja apreciado por mérito, eu também divido, entendo que não é caso de exclusão, porque o resultado do processo judicial, certo, foi no sentido de que não fosse realizada a compensação. Então, a medida liminar, a medida precária, certo? E
E se a gente for considerar o resultado do processo, né, e foi mantido, não foi feita a quitação, né, ali. Então, assim, essa eventualidade em razão da liminar, certo? Para mim, ela só pode ser admitida, né, se a gente considerar o processo. E se a gente considerar o processo, não pode conhecer. Então, é assim como que eu organizo, né, as minhas ideias em relação ao processo, e volto nesse sentido. Doutor Neudson, eu vou só, porque como o doutor Alan tinha pedido a palavra, eu não tinha visto, tá certo? Eu vou abrir um debate, aí depois, novamente, já entendi, o senhor volta assim, o senhor vai abrir uma divergência de não conhecer do recurso voluntário, tá certo? Então, só para abrir o debate, eu vou passar a palavra para o doutor Alan e o doutor Alexandre também pediu a palavra. Está aberto o debate para todos, tá ok? Sobre a matéria, eu acho que a matéria é mais polêmica, realmente. Então, doutor Alan, o senhor está com a palavra, depois eu volto para o doutor Alexandre, está facultado a todos, e se for o caso, a gente inicia aquela votação dentro da prejudicial que o doutor Neudson levantou. Pode falar, doutor Alan. Obrigado, presidente. Sobre essa questão da concomitância dos processos, eu tenho uma pergunta para fazer ao relator sobre se a sentença realmente fala em alguma coisa sobre a exclusão do simples. Me parece que não, né, Alexandre? Não, né? Pois bem. Eu me inclino, nesses casos, né, a reconhecer a concomitância, não é isso? Agora me faltou a palavra. Qual é a palavra mais indicada aqui na súmula 1 do CARF? Em função do alcance da sentença, né? Porque no final é isso que vai ser executado, né? E o que for ser executado é que efetivamente pode dar conflito, né? E então a minha interpretação ela tende a ser um pouco mais do ponto de vista dos efeitos do que dos conceitos, né? É uma interpretação um pouco mais transcendente e menos imanente, para usar de expressões mais filosóficas. E me parece aqui então que no caso eu tenderia a divergir, né, no sentido de que se a sentença ela não falou sobre a exclusão do simples, a princípio, então ela não teria. Muito embora eu reconheça que existe até aqui uma relação de dependência, né? Mas essa relação de dependência, por si só, ela não seria suficiente para aplicar a súmula 1. Mas também existe essa situação, né, de que, de fato, posteriormente, essas compensações foram rejeitadas em juízo, né? Então, o Neudson levantou uma questão relevante que eu queria ouvir melhor do relator, sobre se ele não entende que o fato de que no mérito, depois na questão judicial, ele perdeu, se isso não teria efeito aqui, ainda que tivesse sido suspensa na ocasião da exclusão do simples. Doutor Alexandre. Perfeito. Acho que as considerações foram muito importantes. Esse caso é um caso bem diferente do que a gente está acostumado. Bom, minha opinião, né? O que se discute judicialmente diz respeito à compensação, à homologação ou não da compensação. Então, esse é o primeiro ponto. E das consequências dessa discussão judicial e quando você tem uma medida liminar é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, ainda que lá na frente a sentença tenha sido desfavorável ao contribuinte, o fato é que durante o período em que ela foi excluída do simples, vigia a suspensão por meio da liminar. Tanto que a própria Receita Federal, para um dos débitos, ela reconheceu aquela suspensão. Para os outros, não sei se foi por algum equívoco. Para um segundo era até a mesma decomp, então até foi meio contraditório. Para um foi, outro não. Para os outros dois eram decomps decorrentes. Mas eu entendo, com a devida vênia ao conselheiro Neudson, que o fato é que a legislação do simples ela coloca como vedação e causa de exclusão do simples que aqueles débitos não estejam suspensos. E, a partir da análise da medida liminar, já que ela estava vigente,
ainda que não tenha sido devidamente, vamos dizer assim, refletido esse efeito nos sistemas da Receita Federal e da PGFN, o fato é que naquele momento estava suspenso. Então, por mais que lá na frente a decisão acabe tendo sido negativa ao contribuinte, naquele período estava suspenso, como consequência, o contribuinte ele não deveria ter sido excluído, já que olha-se para aquele momento. Obviamente, a discussão da compensação vai ser outra, para ver se aquilo vai gerar ou não a dívida ativa mesmo. Também há informação no processo que ingressou-se com uma ação ordinária para discutir esse mesmo objeto da compensação. Também, em período posterior, houve tutela antecipada, e também há a informação de que a sentença da ação ordinária foi favorável ao contribuinte. Então, no que diz respeito ao mérito, teve uma segunda ação, e essa com encaminhamento favorável. Tanto que houve, em um segundo momento, a anotação da suspensão da exigibilidade também nos dados da Receita Federal, anos depois, com relação também àquelas perdecompras. Então, a gente tem um cenário que de fato não é fácil, né? Então, me parece que a maneira mais objetiva da gente olhar diz respeito a olhar com relação ao período em que foi excluído. Existia suspensão ou não? Formalmente, ali olhando só para o sistema da Receita, não estava tudo suspenso, por isso que deu causa. Mas a informação que estava constando no sistema contrariava a ação judicial, no caso a liminar em mandado de segurança. Então, eu acho que esse foi o documento hábil que foi trazido pelo contribuinte para comprovar que estava, de fato, suspenso. E não me parece que seja caso de concomitância, porque a discussão lá diz respeito à compensação. É outra e a gente não está nem analisando aqui. É aquilo que eu até falei, né? Até hoje existe súmula a favor do contribuinte, porque uma das compensações, né, foi denegada, ali não foi homologada em virtude do prazo decadencial de 5 anos. Isso lá no comecinho da década de 2000. É isso, então é como voto. Ok, doutor Alexandre, eu vou voltar para o doutor Efigênio, pediu a palavra também, eu passo a palavra para ele. Presidente, obrigado. Eu entendi o posicionamento, escutei atentamente o posicionamento do Nilton, do Alan, do Alexandre, e essa questão da concomitância, eu opto por caminhar na linha que o Alan disse, porque se eu for verificar muito a fundo, às vezes eu posso até encontrar alguma razão, meio que indiretamente, né? Mas no caso específico, qual foi o motivo da exclusão? Em virtude de possuir débito com a Fazenda Pública com exigibilidade não suspensa. E até por segurança das relações jurídicas é feito um corte. Qual que é o débito naquela data? Né? Então, se surge um débito no dia seguinte, posteriormente, aquilo não faz parte da análise. Aí a grande pergunta é o seguinte: naquela data específica, a liminar estava vigente? Ela estava suspensa? Se essa liminar é cassada no dia seguinte, modificou. Eu estou falando, as relações têm uma data, igual o prazo. Naquela data específica, qual que era a relação? Estava suspensa? Estava. O objeto daquele processo em que suspendeu a exigibilidade era a exclusão do simples ou não? Era um outro processo, mas que repercute nesse. Em qual sentido? Somente da exigibilidade, né? Então, por isso que eu entendo que, nesse caso, não há concomitância. Eu estou aproveitando o efeito de uma decisão cujo objeto é distinto. Agora, eu posso até analisar, no fundo, lá indiretamente, pode a questão da decompra, mas na essência que eu acho que a súmula 2, a súmula 1, ela não caminha muito nessa linha. Respeito e entendo o posicionamento do Nilton, né? Sempre traz grandes colocações para a gente, mas nessa linha eu entendo que não há concomitância, presidente. São essas as minhas considerações. Perfeito, eu vou só ler a súmula 1 aqui para facilitar. Importa que enuncie instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas pelo órgão de julgamento administrativo de matéria distinta da constante do processo judicial. No caso, o processo judicial é um processo de compensação, direito ou não de compensação. O processo administrativo é a exclusão do simples. Ele guarda alguma relação com o outro, está entendendo?
mas ele não está discutindo judicialmente o direito dele permanecer ou não no simples estacional, até onde eu entendi, tá certo? Bom, mas eu vou, se alguém não quiser mais fazer nenhum comentário, eu vou fazer a primeira votação que foi proposta pelo Dr. Neudson, não é? Que é de não conhecer o recurso voluntário. Ok? Correto, Dr. Neudson? Posso colocar essa votação? Eu gostaria de complementar o meu voto. Pois não, sim, perfeito. Já que foram feitas considerações relevantes, né, a turma sempre traz contribuições importantíssimas, né, no debate. Mas mesmo assim, viu, Alan, Virgínia, eu continuo no meu entendimento. Por quê? Porque, assim, estão colocando muito o foco na suspensão. Mas a suspensão é subsidiária. Antes tem que ter o débito. Certo? Então, existindo o débito, ele não pode estar suspenso. A discussão aqui é o débito. Certo? O contribuinte diz, eu não tenho débito, eu compensei. Certo? É isso que a gente tem que analisar. Isso é o que ele disse. Certo? Eu não tenho débito, eu compensei. Certo? E lá pro juiz, ele diz assim, olha, eu compensei, eu não tenho débito. Certo? Eu não tenho esse débito. Estão me exigindo, eu não tenho, eu compensei. Não aceitaram a compensação, e aí vai discutir. Tá? Então, assim, avançando aí, conforme o recomendado pelo Alan, que eu concordo também, ninguém deve se limitar às questões conceituais, deve também verificar os efeitos, certo? Qual é o efeito do mandado de segurança que o contribuinte impetrou? Extinção do débito. Certo? O que a gente está apreciando aqui? Existia ou não existia débito? É isso que a gente está apreciando. Agora, subsidiariamente, existindo débito, estava suspenso ou não? Certo? Mas antes tem que avaliar se existia débito. E era isso que o contribuinte estava questionando lá, querendo que não existisse o débito. Certo? Então, eu compreendo o entendimento de você, mas assim, é porque se a gente for pegar só pelo pedido, é feito a análise de você. Mas, no meu entendimento, ninguém deve se limitar ao pedido para análise do objeto. A discussão aqui que eu coloquei é exatamente o que significa objeto, certo? E a palavra objeto está na súmula. Tem que ser o mesmo objeto, certo? Então, mesmo assim, apesar das considerações relevantes dos colegas, eu mantenho meu voto no sentido de não conhecer. Desculpe. Não conhecer do recurso para aplicação da súmula 1 do CARF e a sua proposta de voto, né, doutor Neudson? Doutora Gisele. Bom, em linha com as colocações bem claras do Efigênio e do próprio relator, eu considero que não há concomitância aqui. Eu acho que o pedido formulado é muito claro, o objeto é decomp, e aqui a gente está falando de exclusão do simples, a gente tem que fazer esse corte metodológico no momento da exclusão, então eu não tenho muita dúvida quanto a não concomitância aqui no presente caso, tá? Então, acompanho o relator e conheço do recurso. Obrigado, doutora Gisele. Doutor Alan. Bom, presidente, realmente, essa questão controvertida, achei bem relevante sendo as posições do Neudson, mas eu ainda me inclino no sentido de que a sentença judicial deve explicitamente falar sobre a exclusão do simples. Se ela não falar, ela falar sobre questões que em tese prejudicam a análise aqui, ainda assim o processo aqui deve correr. Então eu voto, é só sobre o conhecimento, não é isso, presidente? Isso, perfeito. Então eu voto conhecer do recurso voluntário. Obrigado, doutor Alan. Doutor Efigênio. Presidente, na linha do que eu já expus, eu conheço do recurso. Perfeito, doutor Efigênio. Doutor Jefferson. Presidente, eu também conheço o recurso. Doutor André. Presidente, eu acompanho o relator quanto ao conhecimento. Perfeito. Eu também acompanho o relator quanto ao conhecimento, então ficou da seguinte forma. Em primeira votação, por maioria de votos, decidido por conhecer do recurso. Conhecido o conselheiro Neudson, que votou no sentido de que o recurso não deveria ser conhecido nos termos da súmula 1 do CARF, né, Neudson? Bom, então agora nós vamos para a segunda votação, que é o mérito em si, tá certo? Posso iniciar a votação? Doutor Neudson. Senhor presidente, eu só gostaria de fazer considerando a informação que o Alexandre trouxe, né, no comentário após o meu voto, para mim foi uma informação nova, posso ter perdido, passado direto, de que o contribuinte teve sucesso, né,
né, na quitação daquele débito, posteriormente em outra ação. É isso mesmo? É isso mesmo, Neudson. Tá bom. Então, nesse caso, senhor presidente, como, assim, o contribuinte teve sucesso, né, na quitação desse débito, mesmo em outra ação, e posteriormente, considerando que a gente, né, a decisão de conhecer do recurso, eu vou mudar meu voto em relação ao anterior e acompanhar o relator pelas conclusões. Pelas conclusões, tá certo, doutor Nilson. Doutora Gisele. Acompanho o relator. Doutor Alain. Presidente, eu vou acompanhar o relator também pelas conclusões na linha do conselheiro Neudson, porque aqui me surge assim uma dúvida não, uma preocupação, digamos assim, né, sobre essa interpretação de simplesmente nós nos limitarmos à questão de que naquele momento existia uma medida liminar que suspendia, não é isso? Porque tudo bem, aqui nós sabemos que no mérito ele acabou tendo êxito, né? Por essa razão, o conselheiro Neudson acompanhou pelas conclusões. Mas nas hipóteses em que ele não tem, se nós aplicarmos simplesmente esse entendimento de que durante aquele período estava suspenso, né, a gente pode ter uma situação, e aí eu lanço essa questão para os conselheiros seguintes que quiserem respondê-la, de incentivar os contribuintes ingressem nesses tipos de discussão, de compensações com medida liminar, com os quais eles não têm razão, exatamente para bypassar esse prazo e não serem excluídos, né? Então, assim, me parece que, enfim, eu tendo a divergir do relator nesse ponto, mas eu concordo pelas conclusões, assim, na linha do conselheiro Neudson. Então, eu acompanho pelas conclusões. Obrigado, doutor Alain. Depois do doutor Alain, doutor Efigênio. Alain, foi ótima a sua colocação, que ela me permite fazer o comentário que eu queria ter feito na hora da votação do não conhecia. Alain, eu entendo perfeitamente o seu posicionamento e respeito com todas as vênias possíveis. O seguinte, eu entendo que se eu seguir por essa linha, eu estarei simplesmente desconsiderando o efeito da medida liminar. Porque é o seguinte, o que é a medida liminar? O efeito, ela é precária exatamente por isso, é um juízo de cognição sumária, que analisa aquilo precariamente. Posteriormente, quando eu verifico, opa, ele não tem razão, eu caço essa liminar e aí volta-se normal. Agora, o efeito dela, se eu for por essa linha, eu estaria praticamente desconsiderando esses efeitos, né? Agora, e aí nós não temos poder, né? O próprio direito ele não veda isso. Como que o contribuinte pode usar do judiciário para poder eliminar? E aí cabe a um juízo de valor do próprio magistrado, se ele vai conceder isso ou não. Para isso tem a prestação de informação em mandado de segurança, para informar que ele não pode, né? Tanto é que somente em caso específico ele vem na audito alterapar e concede, mas ele ouve a fazenda, né? Então, eu agradeço a sua colocação, que ela me permitiu fazer essa exposição. Então, eu acompanho nesse caso, especificamente na data, está com a atividade suspensa. Então, eu acompanho em toto o relator, presidente. É como voto. Obrigado, doutor Efigênio, doutor Jefferson. Eu acompanho o relator, presidente. Doutor André. Presidente, eu acompanho o relator e só complementando o que o Efigênio falou, né? Um dos requisitos para concessão da liminar é a fumaça do bom direito, né? A probabilidade do direito. Então, eu não vejo como os juízes possam estar dando essa suspensão de forma discriminada sem que realmente aquilo tenha uma grande probabilidade, né? E como o Efigênio também falou, o próprio CTN trata como uma suspensão da exigibilidade, a gente também não poderia estar limitando isso. Perfeito, doutor André. Eu também voto com o relator, porque tem um detalhe interessante, acho que foi o Efigênio ou foi o André que já colocaram o seguinte: a exclusão é uma questão pontual naquele momento. Quando nós estamos julgando aqui, ele pode ter 300 débitos aqui para a gente irrelevante, né? O que a gente está analisando? O ato de exclusão foi um débito X, aquele débito estava suspenso ou não. Se ele estava suspenso, paciência. Nós não estamos analisando aqui todo o histórico, a situação fiscal do contribuinte, mas aquele ato é estanque. Por isso que eu acompanho o relator, tá certo? Pelos fundamentos dele, realmente. Então, gente, deixa eu ver se está correto, se eles me corrigem se houve algum erro no que eu estou anotando. Decisão. Em primeira votação, com a maioria de votos, decidiu-se por conhecer do recurso. Conhecido o conselheiro Neudson, que votou no sentido de que o recurso não deveria ser conhecido nos termos da súmula 1 do CARF. Em segunda votação,
por unanimidade de votos, decidiu-se em dar provimento ao recurso voluntário. Os conselheiros Neudson e Alain votaram pelas conclusões. Correto? Posso passar para frente? Então, eu vou fazer a declaração de voto. Sim, está certo. Igual ao anterior. Perfeito. Que será o mesmo, similar ao do aquele outro processo, né? O conselheiro Neudson irá apresentar a declaração de voto. Processo votado na sessão do dia 12 de novembro de 2020. E aproveitando, também vou fazer um parágrafo só para mostrar por que eu não estou aplicando a súmula 1, né? Sim, claro. É isso, exatamente porque foi colocado em votação. Isso, exatamente. Isso. Eu acho que fica bem cabível, né? Beleza. Senhores, o próximo processo da pauta é o item 107, é o processo 11.080.730. Um intervalo? Tá certo. Gente, 10 minutos de intervalo e já a gente volta, tá ok? Eu peço, então, a Patrícia.